Para superar a intriga da oposição ou da situação, queria que o senhor falasse um pouquinho do PAC, do Plano de Aceleração de Crescimento. Se a gente entrar no site da Casa Civil, nós vamos ver um destaque enorme para o PAC. E com valores que são astronômicos. Nós estamos falando de 1 trilhão 720 bilhões de reais, sendo que 1 trilhão e 400 bilhões até 2026 e 320 bilhões depois de 2026. O que significa isso para o nosso espectador? É dinheiro do governo investido em obra pública? São parcerias público-privadas? O senhor pode explicar para nós? Primeiro, para quem não conhece a sigla, o PAC é um programa sigla original é Aceleração do Crescimento, mas é um programa de desenvolvimento para o país que busca planejar todas as áreas de governo com um conjunto de ações e com horizontes para cada área. Então, vai desde ações na área sociais, como educação, saúde, infraestrutura social, mas também infraestrutura econômica, portos, aeroportos, estradas, ferrovias, energia. Então, esse PAC tem uma grande diferença em relação aos outros 2 governos de Lula. Nos outros 2 governos, você tinha uma capacidade fiscal e orçamentária imensamente maior. E, portanto, o grosso do investimento, quase a totalidade do investimento do PAC, era orçamento público. Da União. Ou seja, o governo tinha folga para gastar e para investir. E fazia tudo, não só porque também, além de ter, era a concepção da época. O mundo mudou, a capacidade de execução através do orçamento da União se restringiu de forma bastante relevante. E esse PAC, o maior volume do investimento são investimentos privados, que podem ocorrer através de PPP, de concessões públicas, ou de investimentos através de empresas que vão ser montadas, SPS, Sociedade para Fim Específico, para determinado fim. Então, o grosso do investimento é privado e a seleção que foi feita do conjunto das obras do PAC levou em consideração, primeiro, concluir aquilo que tinha sido iniciado desde a época de Dilma ou de qualquer governo, para que a gente não tenha um cemitério de obras paralisadas ou abandonadas. E o segundo critério foi escolher aquelas obras que tivessem maior impacto para gerar novos investimentos, ou seja, criar o que a gente conhece como efeito dominó. Quando você derruba a primeira pedrinha, você está derrubando todas as outras pedrinhas. Então, aquelas ações que têm um poder de gerar novos investimentos. Vou dar um exemplo. Quando você faz uma linha grande de transmissão de energia para trazer energia do Nordeste para o Sudeste, que é o centro consumidor de energia, você gera com isso milhares de negócios que não são negócios públicos. Então, ao ter a linha de energia, eu vou ter investimento privado de parque eólico, de parque solar, investimento em parques híbridos. Eu vou ter um grande investimento no agronegócio, que por não ter a linha de transmissão não tem energia. Se não tem energia, não tem investimento. Então, você faz um investimento como nós estamos fazendo em 3 linhas de transmissão da ordem de 50 bilhões de reais, investimento público, você destrava com isso milhares de investimentos, de projetos que estavam prontos, muitos deles licenciados, mas que dependiam daquilo. Que dependia da energia. Só me perdoa a interrupção, é que às vezes o homem público acha que o público entende exatamente, sem que a gente marque o que o ministro está dizendo. O Reinaldo vai traduzir o que o ministro está dizendo, mas é que de comunicação eu tenho mais experiência do que ele. É o seguinte, ele está dizendo o seguinte, eu vou investir dinheiro público do Caixa do Estado, 50 bilhões na transmissão. Isso aqui, para acontecer, movimenta todo um dinheiro em volta, que é dinheiro privado. E isso está no PAC. Quer dizer, o que o governo tem a ver com isso? Tem a ver, porque se não fizesse isso, não tem aquilo. Indutor de desenvolvimento. É um indutor de desenvolvimento no melhor sentido. Isso é importante, porque em algum momento se criou um certo preconceito no Brasil de que a função do Estado era apenas assistir o investimento privado e que ele viria naturalmente.
Nenhuma nação do mundo se desenvolveu assim, nenhuma. Na história da humanidade não tem. Na história da humanidade, as nações cresceram, se desenvolveram com um planejamento público. Então, lá nos Estados Unidos, quando abria aquelas ferrovias, muitos filmes de faroeste, abrindo a ferrovia lá para o oeste, aquilo tinha viabilidade econômica, financeira? Não. Mas aquilo abriu o horizonte de investimento e de crescimento. Então, hoje, as grandes nações do mundo, e a China é o grande exemplo disso, do que um planejamento de longo prazo bem feito dá resultado. E, portanto, é preciso, Reinaldo, afirmar um conceito que eu acho, e lhe parabenizo pelo jornalismo que você faz, e acho que nós precisamos multiplicar esse entendimento de que o país precisa pensar como nação, não só como governo. Então, quando você faz um planejamento desse, é um planejamento de Estado e não de governo. Um governo só dura 4 anos. Uma grande barragem para dar segurança hídrica, se a barragem é muito grande, dificilmente ela será feita em 4 anos. Primeiro que você tem que fazer o projeto, fazer o estudo de viabilidade técnica e econômica, fazer o projeto, fazer o licenciamento ambiental, licitar a obra, começar a obra e depois inaugurar. Isso, para uma barragem de grande porte, você não faz em menos de 6 anos, do início ao fim. Impossível. Se uma barragem for de grande porte, você não faz. Então, para grandes projetos, uma grande ferrovia, como o Lula iniciou lá atrás, a Norte-Sul, hoje você sai lá de São Luís do Maranhão e chega até o Porto Santo por uma ferrovia. Nós estamos fazendo agora a ferrovia leste-oeste, para cruzar no sentido do Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico. Isso leva anos. Então, se você não tiver valores e conceitos de planejamento de Estado, você não desenvolve um país. É isso que nós queremos consolidar e, por isso, um amplo debate sobre esses projetos. Então, nós estamos debatemos com o parlamento, debatemos com investidores, com empresários, ouvindo todo mundo quais as necessidades, quais obras, quais ações do governo podem destravar muitos investimentos. Então, nós temos uma carteira grande de investimentos privados, por exemplo, projetos de agronegócio. Os projetos estão prontos, estão licenciados, a pessoa tem o financiamento para o seu projeto, mas precisa da energia. Se não tiver energia, não vai ter esse investimento privado. Então, você faz um investimento público de levar energia e você consegue, às vezes, 10 vezes, 50 vezes mais investimento privado do que o público que você fez. Então, Camaçari, por exemplo. Você viabilizou aquele investimento.